No programa Paraná Business, hoje nós vamos conhecer a história do grupo Servopa. É o maior grupo do sul do Brasil na revenda de Volkswagen e começou há cerca de 60 anos numa pequena oficina mecânica criada por dois alemães aqui na cidade de Curitiba, no bairro Pigorrilho. Nós vamos conversar com o superintendente do grupo Servopa, que é o Darli Antônio Borim. Superintendente, é uma empresa que nasceu uma pequena oficina, hoje um grupo de 24 empresas, 60 pontos de venda. O que é que justifica esse crescimento? A Servopa nasceu através dessa pequena empresa, como você comentou, Vili, e quando a indústria automobilística estava se implantando no Brasil, e pelos proprietários serem alemães, eles vislumbraram a importação, a comercialização de Volkswagen aqui para a cidade de Curitiba, para o estado do Paraná. A fabricação começava no Brasil, da Volkswagen? Começava no Brasil, coincidentemente, né, nessa época que eles formaram a empresa Peterson e Richard. E conseguiram a concessão da Volkswagen e começou então essa história do grupo Servopa na representação da marca Volkswagen e sendo a primeira concessão Volkswagen do Paraná. A sua história profissional tem praticamente mais de 30 anos de ligação com o grupo. O que é que justifica esse crescimento no mercado difícil, competitivo, para chegar a esse ponto, se expandir para 3 estados? Na verdade, a grande expansão do grupo Servopa deu-se após a chegada do meu antecessor, o diretor superintendente e proprietário, o seu Voswinkel, seu Hans Voswinkel. Isso foi na década de 70. E logo em seguida, ou alguns anos depois, veio o Collor com a abertura de mercado, com a globalização. As grandes marcas observaram que tinha um potencial de comércio de veículos no Brasil muito grande e vieram se instalar no país, dando origem hoje a esse grande parque de marcas que o consumidor tem a oportunidade de escolher atualmente, em detrimento do que era no passado, as 4 Big Blue, né, que é as 4 Bigs, desculpe, Volkswagen, Ford, GM e Fiat. E o grupo passou aí a revender outras marcas também, abrir outras lojas, aproveitando essa explosão no mercado com a entrada dos importados e outras marcas? Exatamente, com essa globalização, como eu falei, várias marcas vislumbraram o mercado brasileiro e passaram a procurar revendedores, concessionários, né? Nós recebemos vários convites de várias marcas, né? E então isso fez com que a gente pudesse participar da representação, da comercialização de outras marcas no nosso estado e também recentemente expandindo para Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E a expansão das vendas veio como? Principalmente pelo consórcio na primeira fase, depois do financiamento? Exatamente. Nós tivemos a felicidade de ter dirigentes visionários no ano passado que constituíram uma das nossas empresas, que faz parte do nosso grupo, que é o Consórcio Servopa, muito conhecido principalmente aqui no sul do Brasil. E isso gerou uma carteira de clientes, né, porque o financiamento no passado era algo muito difícil de se obter. Existiam restrições de financiamento, com aquela preocupação de expansão de inflação, etc. Não existia muito financiamento, e quando ele existia era por um prazo muito curto. Então, o consórcio foi um mecanismo que ajudou com que a gente crescesse a comercialização de veículos novos. Depois vieram os caminhões também, da Volkswagen, outro segmento foi aberto. O nosso grupo hoje atua especificamente na distribuição de automóveis, motocicleta e caminhões. Esse é um dos braços do nosso grupo, que são as concessões. E nós temos um outro braço de outras atividades, que daí é o consórcio, locadora, uma corretora e também uma agência de publicidade interna, uma in-house. Na administração, o senhor tem outros cursos, mas começou com o processamento de dados. Essa visão de administração, essa visão com relação à utilização da informática já nos anos 70, isso tudo ajudou no crescimento? Sem dúvida, ajudou porque, como a empresa estava crescendo, precisava ter uma certa organização. E o processamento de dados ajudou muito nesse sentido, no sentido de estabelecer processos, né, nas diversas áreas da empresa e das empresas que a gente passou a ter,
né, normatizando os procedimentos e também dando segurança para o empresário de que aquilo que se almejava obter com os processos, eles aconteciam. Então, auxiliou sim e enormemente. E o mercado, como é que está respondendo agora, nesse começo de ano? Como é que vocês têm sentido o mercado no sul do Brasil? Fala-se da crise internacional. Nós do Grupo Servop estamos um pouco mais otimistas. Achamos que o ano vai ser muito parecido com o ano que passou. É lógico que recentemente houveram algumas restrições de crédito, que isso vai dificultar, mas eu acredito que essa restrição também não permaneça por muito tempo. É apenas, no meu modo de ver, uma contenção da inadimplência, da liberalidade que foi dada recentemente na concessão de crédito, gerou uma inadimplência. Eu acho que os bancos, após fazer uma depuração nessa carteira de clientes, devem voltar a fazer financiamentos, lógico que um pouco mais de critério do que até então, mas existe muito dinheiro a ser oferecido no mercado para aquisição não só de automóvel, como de outros bens duráveis, imóveis, etc. Como é que o consumidor está hoje, comparando com o período que você conheceu no passado de poucas marcas? Hoje, praticamente, a pessoa pode ficar confusa, tanta opção diferente, tanta novidade, marcas novas aparecendo a cada momento. Realmente, a gente mesmo que é do segmento, e nós temos diversas marcas do nosso grupo, até a gente fica confuso quando vai escolher um produto, porque hoje os produtos estão uma qualidade muito parecida, existe uma competitividade muito grande de preço, então o atendimento é o diferencial das empresas, dos grupos econômicos, dos representantes das diversas marcas. Essa vasta gama de produtos oferecidos é bom para o consumidor, né? Confunde na hora de escolher o produto, mas dá mais liberdade do que a gente tinha no passado para escolher. Além de que hoje a facilidade de financiamento está muito grande, né, com parcelas muito baixas e com prazos longos que permitem com que o consumidor tenha facilidade de adquirir um automóvel. E para fidelizar o cliente, como é que funciona o pós-venda, a assistência, aquilo que faz com o cliente, no momento que ele queira trocar de carro, ele permaneça na mesma marca ou pelo menos na mesma concessionária? Você tocou num ponto muito importante, que é exatamente através do pós-venda é que a gente percebe, ou quem é do segmento sabe, que o maior índice de fidelização vem por aí. Então, quando você tem uma marca que tem qualidade e te faz poucas vezes a oficina, isso já é um atrativo para você vir adquirir outro produto depois de um certo tempo. Agora, o atendimento, a gentileza, a lealdade na confecção do serviço, isso é muito importante. Há uma complementação entre o mercado de novos, que é o principal para o grupo, mas ao mesmo tempo os usados, porque tem o carro que entra à base de troca e também para atender o consumidor que procura o usado. Como é que funciona isso? Bom, usados, como você mesmo disse, é uma complementação. Ele faz parte do negócio, é um dos setores importantes das concessionárias, né, e também no nosso grupo. Na verdade, praticamente todas as revendas são divididas em 5 departamentos, que é veículos novos, veículos usados, a parte de assistência técnica, peças e a área administrativa. Usados, sim, é uma parte importante e ele vem numa crescente por conta do crescimento também de novos, né? Ao longo da história da indústria automobilística brasileira, nós saímos lá de 1950, de 30 mil veículos, hoje estamos chegamos no ano passado em 3,5 milhões de veículos produzidos e comercializados no Brasil. A reboque disso vem o usado, porque aquele cliente que compra o novo, normalmente coloca o seu usado no negócio, e daí tem aquele que está adquirindo pela primeira vez o seu carro, que não consegue tirar um novo, vai tirar um usado. Então, o crescente mercado também trouxe o crescimento dos veículos usados. Borim, a sua carreira
traz algumas lições interessantes na visão de uma carreira executiva. Vamos relembrar, você veio criança aqui para Curitiba, acompanhando a família, foi engraxate, foi garçom, foi para o Exército como integrante do NPUR. Isso tudo ajudou como para achar o caminho e, por exemplo, no primeiro curso universitário que você foi fazer, naquela época, quando o computador era desconhecido, você já procurou processamento de dados. Isso foi influência até da minha ex-esposa, que também gostava da área, e como era um curso novo, a gente em conjunto vislumbrou que esse seria um segmento bom para se atuar. E realmente existia uma carência de profissionais na área de processamento de dados na época, era um concurso concorridíssimo na Federal, e a gente teve a felicidade de passar e vou fazer parte de uma das primeiras turmas de processamento de dados da Universidade Federal, e estando formado, era emprego garantido, em função exatamente dessa escassez, quando a indústria da informática, a indústria dos computadores estavam se implantando no Brasil. Você passava então a ser um profissional disputado no mercado porque pouca gente naquela época sabia mexer com o computador. Exatamente. Nessa época estava se implantando a indústria de informática no país e profissionais que sabiam manejar, operar, programar os computadores era muito raro. Então eram disputados, eram colhidos diretamente nas universidades. Então, felizmente, eu tive o privilégio de, estando formado, já ser empregado. E os outros cursos? Por que ampliar naquela época, além de um curso já que era importante, procurar outros cursos na mesma área, pelo menos áreas próximas, ligadas ao mundo empresarial? A gestão corporativa requer que você tenha alguns conhecimentos de administração, de economia, que foram outras faculdades que eu tive a oportunidade de fazer, além também de uma pós-graduação em planejamento empresarial. Tudo isso eu achei que poderia colaborar com a minha profissão dentro do Grupo Servopa e não ficaria limitado estritamente à área de informática. Isso foi uma visão minha e eu passei a fazer esses cursos porque achava que complementariam no futuro a minha profissão, a minha carreira. Você se preparou então para ser um gestor, você viu isso como uma carreira e dessa forma fez tudo o que poderia para saber exatamente como levar isso adiante. Exatamente, e também pude contar com o apoio do proprietário da empresa que me preparou nas diversas empresas, nos diversos segmentos que a gente atua e isso sem dúvida trouxe aprendizados complementares, né, para que a gente pudesse hoje gerir esse grupo tão complexo e enorme que hoje é o Grupo Servopa. Trabalhar desde muito cedo, como criança, trabalhar pesado, engraxate, depois trabalho como garçom, tempo de quartel, de alguma forma tudo isso compõe um aprendizado? Tem no final uma ajuda nesse resultado? Sem dúvida, qualquer função, qualquer trabalho que você faça, você adquire uma certa experiência. Mas acho que principalmente, e o que eu acho que essas profissões me trouxeram como legado, foi a humildade. Eu acho que é uma qualidade que você aprende exatamente pelas necessidades que você tem que atravessar, ou que eu tive que atravessar no meu dia a dia, na minha carreira. E você ainda pegou a fase dos cursos técnicos, quando eles estavam em alta no Brasil, a antiga Escola Técnica Federal do Paraná, hoje Universidade Tecnológica. Também tive a honra de trabalhar e estudar na Escola Técnica. Sem dúvida, até hoje é um referencial de escola de ensino, Escola Técnica Federal do Paraná. Saudoso não, ainda está vivo, o Ivo Mesadri, com quem eu tive a oportunidade de trabalhar. E tive também boas experiências na Escola Técnica para o meu aprendizado, para a minha formação. Mas é uma carreira pesada, porque você tem o seu trabalho e ao mesmo tempo tem a noite dedicada, por todo esse período, dedicado ao curso superior, aos cursos superiores. Exatamente. Eu comecei estudando e trabalhando desde muito cedo e trabalhava o dia inteiro, estudava todas as noites, fiz as diversas faculdades aí que eu já elenquei, durante uma em seguida da outra, quer dizer, fiquei estudando curricularmente, vamos chamar assim, até em torno de 35 anos.
E é lógico que a gente nunca para de estudar, sempre tem alguma coisa a aprender, só que curricularmente já não é mais o caso, a não ser um outro curso de especialização. Você destacou aqui alguns pontos interessantes para a carreira profissional a longo prazo, que é o trabalho, a humildade, a busca do conhecimento. Como é que você compõe essa visão do que seja alguém que queira fazer uma carreira executiva, que queira realmente ser um gestor de resultados? Eu diria que, dependendo do segmento que a pessoa quer atuar, né, se é na área de engenharia, se é na área de medicina, etc., tem o curso técnico em si, mas tem que ser complementado por faculdades de gestão, administração, economia, para poder, vamos dizer assim, complementar a sua formação. Então não tem outro jeito, tem que passar por essas matérias. E saber trabalhar com gente. Saber trabalhar com gente, que é muito bom, muitos acham que é difícil, mas é um aprendizado dia a dia, né? Porque nós dependemos de gente e você saber trabalhar com elas é muito importante. Ao mesmo tempo tem que ser um motivador. Exatamente, tem que ser um motivador, dar o norte, saber dizer para as pessoas quais são os objetivos a serem atingidos e quais são os recursos que estão à disposição dele para conseguir esses objetivos. Então, instrumentar os teus colaboradores no que diz respeito ao objetivo e aos recursos a serem utilizados é muito importante. E sendo um grupo tão grande, com 24 empresas, mais ou menos 60 unidades de várias áreas, isso exige também a presença, o acompanhamento, praticamente viver cada um desses segmentos. Exatamente. Nós temos um formato de diretoria, eu tenho diretores que cuidam de diversos segmentos do nosso grupo, então dessa maneira a gente consegue fazer a gestão dos diversos segmentos, nos diversos estados onde atuamos e nas diversas marcas que a gente representa. A Servopa está perto de que idade hoje? A Servopa, como revenda de automóvel, vai fazer 56 anos. Se contar o tempo desde a oficina, daria 60 anos. 60 é muito tempo para uma empresa no Paraná, porque poucas duram tanto tempo. Né? É uma história bonita, já está indo para a terceira geração da família, uma empresa familiar, aonde a gente pode dizer com orgulho que o nosso maior valor é a credibilidade. E isso a gente passa para os nossos colaboradores, não deve se mentir ao cliente, o que a gente fala tem que ser cumprido. Repito, esse é o nosso maior valor. Obrigado, senhor presidente, pela presença com a gente aqui. Eu que agradeço a oportunidade e deixo o nosso grupo, as nossas empresas à disposição de quem quiser nos prestigiar nas marcas que a gente representa. Muito obrigado. Nós vamos para o intervalo. Na sequência, nós temos o nosso bloco de turismo aqui no Paraná Business.